Bem-vindo à mesa da sabedoria. A mesa está posta. Vamos abrir as Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas ainda sentem que não conseguem entendê-la profundamente. E isso acontece porque muitas vezes estamos lendo a Bíblia da maneira errada, não porque ela seja difícil, mas porque não entendemos como ela foi escrita. A Bíblia não é um único tipo de texto. Ela é uma biblioteca formada por diferentes estilos de escrita. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores ao longo de cerca de 1500 anos. Reis, pastores, profetas, pescadores e até prisioneiros. Pessoas que viveram em contextos completamente diferentes, mas que apesar dessa diversidade, têm coisas em comum. A Bíblia fala principalmente em 3 tipos de linguagem. E quando não reconhecemos isso, começamos a interpretar o texto de forma confusa. Lemos poesia como se fosse uma reportagem, tratamos uma história como se fosse um mandamento, ou transformamos uma carta em uma promessa pessoal que nunca foi destinada a nós, e então surgem as confusões. O primeiro tipo de linguagem é a narrativa. Grande parte da Bíblia conta histórias, a criação surgindo do caos, um arbusto em chamas no deserto, o mar se abrindo diante do povo, uma cruz levantada fora da cidade. As narrativas mostram o que aconteceu, mas nem sempre dizem o que devemos imitar. A Bíblia registra as falhas de Davi, mas não está aprovando suas escolhas. As histórias revelam o caráter de Deus através dos acontecimentos. Elas são janelas para compreender Deus, não simplesmente um manual de regras. O segundo tipo de linguagem é a poesia. Livros como Salmos, Provérbios e Cântico dos Cânticos usam linguagem poética. Quando o salmista diz: "O Senhor é minha rocha e minha fortaleza", ele não está dizendo que Deus é literalmente uma pedra. A poesia usa imagens para comunicar emoção, segurança e experiência espiritual. Ela foi feita para ser sentida, não apenas analisada, assim como uma música que toca o coração antes mesmo de você entender todas as palavras. O terceiro tipo de linguagem é o discurso ou ensino direto. Aqui encontramos instruções, argumentos e ensinamentos mais claros, a lei, as cartas, os conselhos apostólicos, livros como Romanos, Gálatas e Deuteronômio. Nesses textos vemos mandamentos, correções e explicações que constroem a teologia passo a passo. Quando aprendemos a reconhecer esses estilos, começamos a ler a Bíblia com muito mais clareza, porque o contexto muda tudo. A Bíblia não tem um único tom, ela é uma biblioteca. E sabedoria começa quando ouvimos cada parte da maneira como ela foi escrita. Além disso, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Isso significa que mesmo lendo o mesmo versículo várias vezes, Deus pode revelar coisas novas, dependendo da estação da sua vida. Você pode ler: "No princípio criou Deus os céus e a terra", e alguém que está em uma fase de construção pode enxergar ali criatividade e novos começos, enquanto alguém que está em uma estação de silêncio ou isolamento pode encontrar consolo ao perceber que Deus estava presente até mesmo no caos e na escuridão. A palavra permanece a mesma, mas Deus fala conosco dentro da nossa história. É por isso que aqui na mesa da sabedoria nós estudamos a Bíblia com cuidado. Nós olhamos o contexto histórico, usamos referências cruzadas, observamos o significado das palavras no texto original, analisamos comentários e interpretações ao longo da história, porque nem tudo o que está escrito na Bíblia é uma lei a ser aplicada literalmente hoje, mas em cada texto existem princípios eternos que revelam o caráter de Deus e a forma como Ele deseja formar pessoas. E é isso que buscamos descobrir juntos. Se você deseja crescer em sabedoria, discernimento e entendimento da palavra, sente-se à mesa. Este é apenas o começo.